A paz do Senhor, estrelas. Vamos ler Gálatas 5, 16 e 17, que nos diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. O 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, um ou outro, vice-versa. Você vê que é uma briga entre a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa tendência é ir para o lado das coisas da carne. Porque nós somos carne, nós ainda estamos aqui nessa terra e nós não alcançamos a perfeição. Os perfeitos morrem, vão com o Senhor. Deus recolhe dessa terra. Mas essa palavra culminou ao meu coração já quando estava fazendo outros vídeos para falarmos sobre esse assunto. Veja bem que o 17 nos diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O esboço do 17, o 16 não temos. Temos do 17, veja bem, o espírito, a carne. Veja bem, o conflito espiritual no interior dos crentes envolve as pessoas como um todo. Veja bem que o conflito espiritual no nosso interior não escolhe etnia, não escolhe classe social, não escolhe ninguém, é todo o ser humano. Ele tem o crente, ele tem todo tipo de conflito espiritual que você possa imaginar. Por quê? Porque a tendência é nos santificar, lutarmos contra a concupiscência da carne, que são os pecados que os nossos olhos, a janela da alma, vê e cobiça para a nossa carne, satisfazer a nossa carne. E automaticamente nós já nos entregamos a Jesus, começa-se uma guerra entre espírito e carne. Guerra esta que não é uma guerra pequena, estrela. Muitos vivem uma vida dentro da casa do Senhor e não conseguem vencer. Eu já quero te pedir desculpa por não ter postado o vídeo hoje pela manhã, por motivo de força maior. E hoje estamos aqui agora à noite, deixando aqui esse vídeo para edificar as nossas almas, as nossas vidas. Vamos continuar aqui. Então aqui, ó, no interior dos crentes, envolve pessoas como um todo, mente, corpo e espírito. É uma guerra espiritual que esta guerra vai se intensificar dentro das igrejas. Por que, estrela? Porque o espírito do engano, ele está jorrando dentro da igreja, inclusive nos altares. Por quê? Porque Satanás precisa, nesses últimos tempos da igreja na face da terra, ele precisa persuadir a nossa mente. Por quê? Porque, desculpa, estrela, nós vivendo lá na igreja enganados, nós vivemos um evangelho mentiroso. Um evangelho falso, um evangelho que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Automaticamente, logo estamos em pecado. Veja bem, olha aqui, ó. A luta é entre ceder às suas próprias tendências pecaminosas e novamente submeter-se ao controle do pecado. Você está entendendo? Então ali, quando você começa, ó, preste atenção, desceu quentinha. Enquanto você está lá dentro da igreja, que você não está se envolvendo, não é exigido de você, nem dos seus líderes, da sua liderança, nem do espiritual, que é do Espírito Santo de Deus, quando ele nos acusa que nós estamos fazendo algo e logo aquilo, meu Deus, eu fiz isso aqui não agrada ao Senhor.
Você está entendendo, Cirilo? Eu estou falando de mim, não vou nem falar de você. Eu vou falar de mim, porque aqui tem testemunho. Então, não há conflito. Por quê? Porque você não está fazendo nada para agradar ao Senhor. Você está, como eu costumo sempre dizer, lustrando cadeira, só ocupando aquele tempo. E se o pastor lá na frente demorar um pouquinho para terminar o culto, você fica até chateado, porque está demorando. Passou das 9h30. Então, você não está envolvido nas coisas do céu. A tua guerra interior, ela só inicia a partir do momento que você se posiciona. Enquanto você não está posicionado, a tendência é pecar. E tá tudo bem. E eu não tô falando que você não deve pecar, porque quando tu peca e o Espírito Santo de Deus começa a te acusar na tua mente, é porque está começando a acontecer algo na sua vida importante. O Espírito Santo está te impelindo a algo. Mas que algo é esse, missionária? Há um passo maior, um posicionamento, algo que está vindo aí. Um ministério que você vai começar a exercer, um trabalho na igreja que você vai começar a fazer. E pasme, senhores, independe do cargo da igreja, seja ele eclesiástico ou somente um cargo espiritual ali que você louva, você toca, você conduz a leitura da palavra, da introdutória, ou você louva os hinos da harpa. Independe se é cargo eclesiástico, né, que são carteirinhas, ou se você tem um ministério do céu, um dom. Independe. O posicionamento é para todos. A guerra interior, ela acontece em todo ser humano cristão. A limpeza espiritual, a purificação dos nossos pecados é para todos. Independe do que você está fazendo para o Senhor. Então, automaticamente, você tem que começar a lavar, limpar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque você está fazendo algo para o Senhor. E aqui nós estamos falando de o Espírito e a carne. Então, é uma guerra espiritual. E esta guerra, ela é muito intensa, porque se trata dos frutos do Espírito. Mais à frente você já vai entender. Se trata dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito envolvem muita coisa. E quando você não está na fase da colheita, que você já está dividindo os gomos da laranja, da tangerina, que são aqueles frutos que você começa a mostrar que você já conquistou no mundo espiritual, que eu sei que tu gosta de Bíblia, tu sabe do que eu tô falando? Então, ali, se você não conquistou, você entra em conflito na igreja, alguém te falou alguma coisa, você vai ficar emburrado, ou você vai avançar em alguém, você vai partir para vias de fato, você vai blasfemar, você vai fazer muita coisa. Por quê? Porque você ainda não está no tempo da colheita. Os teus frutos, aquilo que você tem que transparecer pelo Espírito, ainda está sendo tratado. Então você não tem como, uma hora ou outra, você vai mostrar que você ainda não está colhendo os frutos do Espírito. Por isso que você sempre ouve alguém dizer: mas ela não tem os frutos do Espírito. Por que não tem os frutos do Espírito? Porque ainda não conquistou, não se posicionou, não largou a concupiscência da carne, não largou a natureza pecaminosa. Você está entendendo? Vamos para frente. Olha aqui, ó. A luta entre as próprias tendências, submeter-se ao pecado, ao controle do pecado, e se entregar às exigências do Espírito, e permanecer sob a autoridade e o controle de Deus. Vou ler de novo. Olha aqui, ó. E se entregar às exigências do Espírito e permanecer sobre a autoridade e o controle de Deus. Veja bem, versículo 16, que é onde a gente leu o primeiro versículo ali das obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você já está entendendo?
o que eu tô falando. Então aqui em Romanos 8, você pode pesquisar que tu gosta de Bíblia, que eu sei, 8, 4 a 14, também está falando alguma coisa sobre as batalhas travadas. Então aqui, ó, veja bem, a batalha é travada no interior dos próprios cristãos. Por que é travada? Porque tem muita coisa que envolve as batalhas, as nossas guerras interiores. Muitas vezes nós temos guerras interiores que não são doenças psicossomáticas, como falado no vídeo de ontem à noite, né? E no vídeo pela manhã que vimos também de ontem, que foram sobre doenças psicossomáticas, muitas coisas, depressões, possessões, existem muitas coisas que envolvem as guerras interiores. E daí, quando você se levanta pela manhã, você tem que enfrentar as batalhas do dia a dia. Aqui está falando das batalhas travadas no interior dos próprios cristãos. Por quê? Porque aqui está falando sobre os frutos do Espírito. E logo você vai entender que os frutos do Espírito, ele fala de muita coisa, lascívia, muita coisa. Veja bem, olha aqui que eu já vou ler para você. As obras da carne, né? Porque as obras da carne, deixa eu ler o 18 para você entender. Olha aqui, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Veja bem, tem mais. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você está entendendo, Estrela? O quão difícil é quando você se posiciona. Olha aqui, ó, a batalha é travada e essas batalhas, ela envolve 3 versículos que não são poucas coisas. São muitas coisas. Muita gente não comete homicídio, bebedices, glutonarias, heresias, pelejas, dissensões, simulações, mas ela comete muita prostituição e impurezas e lascívia. Essa é o que mais tem dentro da igreja. É o que mais acontece, porque as outras coisas são mais visíveis. Mas aqui o que se trata de prostituição, impureza e lascívia, tem muito. Você está entendendo? Então são as batalhas, as maiores batalhas travadas. Você está entendendo, Estrela? Nós vamos falar mais sobre isso. Olha aqui, ó, dos próprios cristãos. E o conflito continuará durante todas as suas vidas terrenas. Por quê? Porque é difícil vencer. Quando nós vencemos, nós subimos. É muito difícil vencer. Ah, mas você é cristão, mas todos nós somos carne. Todos nós temos pecado. Então nós temos que entender que a purificação, ela é uma busca constante no nosso dia a dia. Nós temos que buscar ela todos os dias. A purificação sobre os nossos pecados e a santificação. Você está entendendo, Estrela? Para que eles finalmente reinem com Cristo. Você está entendendo? Olha aqui, ó, nós temos Romanos 7, 25, 2 Timóteo 2, 12. Então temos muitos versículos, Apocalipse 12, 11. Tem muitos versículos para nós estudar. Efésios 6, 11. Então tem muita coisa que nós podemos estudar para nós vencermos o espírito que nós precisamos tratar para viver em Cristo e matarmos a nossa carne. Você está entendendo, Estrela? Olha aqui o que diz a palavra do Senhor. Vamos para frente. No entanto, confiando no poder do Espírito Santo e obedecendo a sua orientação, um cristão derrotará os seus desejos ímpios e vencerá a batalha contra a natureza pecaminosa. Então, muitas coisas nós temos que fazer para finalmente reinarmos com Cristo. Precisamos matar todos esses desejos da carne aqui, que são
o 18, 19 e 20 e 21. 4 versículos falando sobre as obras da carne. Você está entendendo, Estrela? Então olha aqui, ó. Os frutos do Espírito. Olha os frutos do Espírito. Amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso são os frutos do Espírito. Você está entendendo? E perto do que tem aqui são 4 versículos. É muito versículo falando das obras da carne. Tudo isso Satanás oferece para que nós não venhamos colher os frutos do Espírito. Você está entendendo, Estrela, o quão difícil é o posicionamento das nossas vidas? Então, nós temos que nos posicionar para que nós venhamos esquecer e não cumprir as concupiscências da carne, né? Porque senão nós não vencemos o dia a dia. Senão nós não conseguimos avançar os nossos passos na presença do Senhor. Você está entendendo? Para que nós venhamos colher os frutos do Espírito, nós temos que entrar em conflito todos os dias contra a nossa carne, que é o versículo 17, que nos diz assim, ó, vou ler de novo. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Por que a carne cobiça contra o Espírito? Porque o Espírito sabe que precisa se posicionar. E a carne não quer. A carne quer pecar. A carne quer impureza. A carne gosta do pecado. Por quê? Porque pecar é bom. Vamos fazer aqui uma ênfase. Ela é bom no momento. Só momentânea. Depois vem o peso na consciência. E o Espírito contra a carne. Por quê? Porque o nosso Espírito não quer que a carne peca. Por quê? Porque quando a carne peca, ela apodrece, ela está suja, está em pecado, nós estamos podres. E o Espírito, ele quer ficar puro e limpo. O Espírito caracteriza algo limpo. Quando o nosso Espírito ele está cheio de impurezas, o reflexo vem na carne. Você está entendendo, Estrela? Então, estes se opõem um contra o outro. É uma guerra muito grande. É uma batalha muito grande para que possamos vencer o nosso dia a dia. Para que não façais o que quereis. E nós, o que nós queremos? A tendência é obedecer a nossa carne. Por quê? Porque o nosso espírito sabe que nós temos que levantar de manhã e ir trabalhar. Você quer ir trabalhar todo dia? Você vai trabalhar porque você vai receber o teu pagamento. Porque senão você não ia. Mas é a carne que vai lá trabalhar, não é o espírito. O espírito conduz o teu corpo. E aí a alma, a mente, entra em conflito com o corpo, que é a carne, para não ir. E o espírito sabe que o que é bom. O que é bom? O dinheiro. Então o espírito te impele a ir. A mente conduz a que o corpo vai, manda, vai. E o espírito governa. O espírito, veja bem, o espírito governa. Aquele que tu trata. Então o espírito manda, o pensamento vai. Aí a mente vai trabalhar. Aí você levanta da cama. Mesmo triste, vai trabalhar. Mas, quando tá chegando o dia do pagamento, tu não fica feliz? Por quê? Porque é algo bom. Você tá entendendo um pequeno exemplo aqui? Por quê? Porque é bom. É algo bom. O espírito vai ficar feliz. E o nosso corpo, vou pegar o dinheiro, vou pagar essa conta, vou comprar comida, vou comprar essa roupa, vou pagar meu dízimo, né? Então é um exemplo, é algo bom, mas é uma luta para você levantar todo dia de manhã e trabalhar, não é? Deixa aqui nos comentários. Então nós entendemos que é uma guerra constante, mas como nós vamos receber o nosso pagamento no fim do mês, nós vamos trabalhar, senão nós não iríamos, porque trabalhar não é bom. Mas edifica a alma. Por que edifica a alma? Porque quando nós recebemos o pagamento, nós ficamos felizes. Você está entendendo? E só uma alma tratada, ela agradece pelo trabalho que tem. Porque ela tem que agradecer uma alma tratada pelo Espírito, um espírito saudável. Ela agradece os 30 dias do mês, 28, né? Por quê? Porque no final do mês, esse espírito está feliz, ele é um espírito cristão, ele está tratado.
E no final do... Não é só no dia do pagamento. É todos os dias que nós temos que ficar felizes. Mas é difícil. Mas o cristão, ele tem que agradecer todos os dias pelo trabalho. Por quê? Porque ele tem um espírito tratado. E a alma está curada. A alma fica feliz e aí ela conduz. A alma conduz lá o corpo. Você está entendendo? Então é um exemplo é uma guerra gigante. É uma guerra gigantesca interior. Só tratando do espírito que nós temos uma carne saudável. Aí a nossa alma não fica abatida. Você está entendendo, Estrela? Então esta palavra, ela abre muito a nossa mente. Ela nos coloca a reflexão de muitas coisas no nosso dia a dia, neste tempo. Porque nós entendemos que nós precisamos tratar do nosso espírito para não vivermos em conflito no nosso interior. Porque envolve a pessoa como um todo. Não escolhe cor, classe social, etnia, não escolhe nada. O conflito é para todos. Porque o céu também é para todos. Assim como Satanás quer levar todos nós para o inferno. Você está entendendo? Então todos esses frutos da carne aqui, as obras da carne, vai para o inferno. Olha quanta coisa envolve as obras da carne. Você está entendendo? Quanta coisa envolve? Agora nós vamos ler aqui para você entender. O versículo 22, vamos lá, olha aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você está vendo que coisa linda? Contra as coisas não há lei. Veja bem, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mate a sua carne. Missionária, mas como eu vou matar? Jejum e oração. Você consegue? Veja bem, vamos para frente. Desculpa, 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Por quê? Porque, isso aqui eu não posso fazer. O Espírito te acusa na hora. O Espírito Santo dentro de você. Veja bem, não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando-nos uns com os outros, invejando-nos uns aos outros. Você está vendo? Por quê? Porque muitas vezes nós não temos ainda os frutos do Espírito, ainda estamos aqui nas obras da carne, aí nós vemos o nosso irmão colhendo os frutos do Espírito e aí nós temos inveja. Por quê? Mas você sabe quanto tempo aquele irmão ali ora e jejua para matar a carne dele? Você sabe? Você sabe quanto tempo aquela irmã tem que orar para não se manifestar a pombagira nela? Que vai trazer a prostituição, a impureza, a lascívia. Você sabe quanto que aquele irmão ou aquela irmã tem que orar para não fazer uso de feitiçaria, inimizade, idolatria, iras, Zé Pilintra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Pombagiras? Você sabe? Não, você não sabe. E quando você vê uma pessoa colhendo os frutos do Espírito, já tem ali uma laranja, uma tangerina na mão, já pode distribuir os gomos. É quando alguém te dá um tapa no rosto e você pode virar o outro. Isto é frutos do Espírito. Não fique com inveja, não. Porque não é fácil estar no lugar do irmão. Sabe por quê? Tem que orar muito. Tem que jejuar muito. Missionária. Ei, deixa eu dizer a tu. Precisa de posicionamento para que essa tua laranja, essa tua tangerina fique bem docinha. Porque senão ela é azeda. Senão esse teu fruto do Espírito aí tá mais pro limão. Você está entendendo, Estrela? Então hoje essa palavra culminou ao meu coração para que nós venhamos aqui entender as obras da carne e os frutos do Espírito. Porque Deus, ele é maravilhoso e o diabo não presta. Satanás, ele luta para que vivemos na carne. E o Espírito Santo mostra-nos que é possível vivermos no Espírito. Porque a obra do Senhor, ela é maravilhosa.
E não tem por que não vivemos no Espírito. Deus, ele sabe que nós podemos nos posicionar nesse tempo. Deus, ele conhece a nossa força no mundo espiritual. Basta você prestar mais atenção na voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que ele está falando para você nesse tempo. E você vai começar a perceber o quão glorioso é viver no Espírito Santo de Deus. Amém, estrela? Mais uma vez aqui quero pedir perdão a você por não ter postado o nosso vídeo hoje pela manhã, por motivo de força maior, mas agora estamos aqui falando da palavra do Senhor, que é maravilhosa, traz para nós o doce do mel, que é a palavra do Senhor, as doces palavras do nosso Espírito Santo de Deus. Amém, estrela? Por enquanto, até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se possível, e por enquanto, fique com Deus e a paz do Senhor.